Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha. O meu nome é Frei Jacir e o texto sobre o qual vamos refletir hoje é capítulo 9 do Evangelho de Marcos, versículos 30 a 37. Trata-se da passagem de Jesus na qual ele, diante da questão posta pelos discípulos sobre quem é o maior, Jesus toma uma criança nos braços, se posiciona no meio deles e diz que quem acolhe uma criança, o acolhe e também o Pai. E veja só o que eu preparei para você. As crianças na perspectiva do poder do ser, do poder do ser. O que Jesus tem a nos dizer? Permita-me estender um pouquinho mais para o que eu quero explicar para você, a relação do poder e as crianças, a relação das crianças com Deus, os direitos das crianças na época de Jesus, o direito da criança na Idade Média, e será que as crianças têm direito hoje? Qual é essa relação da criança? Por que essa importância dada à criança? Não saia daí, você vai entender tudo isso e um pouquinho mais. Então, eu quero pegar esse texto também e relacioná-lo com o capítulo 10 de Marcos, versículos 13 a 16, onde as mães levam crianças para que Jesus a tocassem. E os apóstolos, no outro momento, de um outro modo, procuram afastá-las de Jesus. Então as mães levam as crianças e os apóstolos procuram afastá-las de Jesus. Será por que isso? E por que as crianças incomodavam os apóstolos homens? Então, diante dessas duas cenas inusitadas de Marcos 9 e Marcos 10, surgem as perguntas. Por que Jesus acolhe criança? Por que Jesus ressalta o ser menor das crianças para falar do maior? Qual a relação delas com o reino de Deus? Por que os discípulos não aceitaram a presença de crianças em torno a Jesus? Por que Jesus coloca as crianças no centro? Qual é o poder das crianças? Essa é a pergunta-chave. Criança tem poder? Será a criança uma interlocutora de Deus? Então vamos ver isso, desenvolver toda essa reflexão. Inclusive quero citar até o Evangelho, se você não conhece, aguarde o Evangelho Apócrifo de Tomé, que também fala das crianças. Continuando, então, nessas duas cenas do Evangelho de Marcos, encontramos os discípulos, Jesus e as crianças como personagens principais. Em Marcos 10, temos um gesto daqueles, mais provavelmente das mães, porque o homem não se envolvia com crianças. Elas que levam as crianças a Jesus, o que mostra que elas acreditavam que Jesus era um homem de Deus, um profeta ou um rabino. Essa instituição simples e profunda suscitou reações antagônicas. As crianças são expulsas pelos discípulos e acolhidas por Jesus. Já os discípulos em Marcos 9 estão preocupados com o status de ser discípulo de Jesus. E perguntavam, qual o poder que eu tenho diante disso? Um apóstolo querendo ter a glória, o poder do ser superior a outro. Nos dois episódios, poder e criança estão em jogo. Então, para entender esses comportamentos, faz necessário compreender a situação da criança no tempo de Jesus, como eu disse anteriormente, e a relação delas com o seu ministério. Para os judeus e demais povos da época de Jesus, as crianças eram tidas como pessoas privadas de direito e de consideração. Eram símbolos de pequenez e de pobreza. Não sendo consideradas como modelo de virtude, elas não tinham voz nas reuniões. Deviam somente escutar e aprender. O fato de Jesus ter colocado no centro as crianças significa inclusão. Lembra um outro evangelho que ele traz o homem da mão seca para no meio da sinagoga? Jesus inclui as pessoas. E Jesus diz então que o maior é aquele que está incluído na vida com direitos iguais. Esta é a grande questão posta por Jesus. Não vale a pena a disputa de poder. Olha que interessante, Tiago, que era bispo de Jerusalém, também conhecido como irmão do Senhor, 2 décadas depois da morte de Jesus, admoesta os cristãos de origem judaica sobre as disputas de poder. Ele escreve essas palavras bem proféticas. De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito.
brigais e fazei guerra, mas não conseguis possuir. Essa carta é muito interessante, valeria a pena estudá-la. Os rabinos não demonstravam muito interesse pelas crianças, rabinos judaicos. Conta-se que certa vez o rabino Dosa ben Aquinos disse, olha as palavras pesadas dele: o sono matinal, o vinho ao meio-dia, o tagarelar com criança e o deter-se nos lugares de encontro do povinho fazem morrer o homem. No mundo antigo, parece ser normal a prática de abandonar recém-nascido nos lixões da cidade. E essas eram resgatadas para ser escravos das famílias que o acolhiam. As comparações entre criança e reino dos céus dos evangelhos são diferentes. O evangelho apócrifo de Tomé, capítulo 22, considera as crianças de peito aos que entram no reino. Os discípulos então perguntam a Jesus: se nós formos crianças, entraremos no reino? Entraremos no reino? Essa então é a pergunta posta por eles. E Jesus lhes responde: quando de duas coisas fizerdes uma só, quando tornardes o interno igual ao externo, a parte superior igual à inferior, quando fizerdes do macho e da fêmea um só ser, tal modo que o macho não seja macho e fêmea não seja fêmea, quando fizerdes olhos em lugar de um olho, mãos em lugar de mão, pés em lugar de pé, imagem em lugar de imagem, então entrareis no reino. Complicado, mas é interessantíssimo. Tomé propõe que a entrada do reino depende de volta ao estado originário, antes do pecado de Adão e Eva. É isso que ele está querendo dizer com esse texto. Nessa mesma linha de e a criança representa isso, convenhamos. Nessa mesma linha de pensamento estavam os rabinos, os quais consideravam o ser humano como um só. No mito judaico da criação do homem e mulher, diz assim: Deus teria feito o ser humano uma só criatura, colada uma na outra, e depois ele cerrou ao meio, por isso despregou aí o homem e a mulher. Nós somos iguais nas partes traseiras e diferentes nas dianteiras. Por isso diz os rabinos que o homem fica sempre à procura da sua metade, a mulher à procura da outra metade dele, para se encontrar de novo e voltar um só ser na criação original. O reino de Deus para Tomé, portanto, é um estado pré-sexual, assexuado. E a criança é o símbolo do ser perfeito para dizer o cristão ideal que quer entrar no reino de Deus. Merece também destaque o fato de termos mais de uma meia dúzia de evangelhos apócrifos sobre a infância de Jesus, os quais dão ao menino Jesus uma infância que ele nunca teve nos canônicos. Já os evangelhos sinóticos, estão aí as citações, consideram as crianças como símbolos da humanidade e por isso, desses, os humildes, é o reino dos céus. A comunidade de João, capítulo 9, de 1 a 10, por outro lado, pensa nas crianças como símbolo de fé dos batizados. Essa é a visão da comunidade joanina. No encontro com criança em Marcos, Jesus somente as toca. Em Mateus, ele as abençoa. Na religião judaica, aos pais competiam a bênção familiar aos filhos. Aos sacerdotes, a bênção religiosa ao povo no culto. E aos rabinos, a bênção para os discípulos. O judaísmo rabínico, século II a.C., ou século II depois, para receber uma bênção, as crianças dirigiam-se aos seus pais dizendo: reza para mim, dá-me tua bênção. Reza para mim, dá-me tua bênção. Das crianças são o reino de Deus, ou o reino dos céus. Reino exprime o poder real de Deus. Céus, por sua vez, define o lugar de habitação de Deus. Assim, reino dos céus não é um reino no sentido exterior e espacial, mas uma realeza, uma soberania que vem do alto por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Contrário ao comportamento dos seus coetâneos, Jesus acolhe as crianças. Então, na atitude de Jesus se percebe uma submissão voluntária e imediata às crianças. Nisso podemos perceber um aspecto característico de sua atividade.
Tendo como pano de fundo a insignificância das crianças, essa atitude de Jesus é entendida através da oferta de graça àqueles que nada têm, como uma crítica aos preconceitos do mundo dos adultos. Então a criança é considerada de fato uma interlocutora de Deus. Daí entende essa relação de Jesus com as crianças. Pois bem, não querendo absolutizar a inocência das crianças, Jesus chama a atenção para a modéstia, a ingenuidade, a pequenez, a receptividade e a simplicidade das crianças. Características essas que possibilitam o acesso ao reino de Deus. As crianças são para Jesus os modelos, os protótipos ideais do reino. Elas representam o ser maior, pois são dotadas da sabedoria divina na inocência e na pureza. Aquilo que diz o livro da sabedoria. Na Idade Média, as crianças eram vistas como pessoas frágeis, infantis, mas eram tratadas como adultos. Elas tinham que trabalhar, vestir como adultos. Alguns idiomas, como o francês, conservaram essa mentalidade quando grafam, quando escreve para a criança, ele diz enfant. E da palavra enfant, E-N-F-A-N-T, vem a palavra infantil. Já o português usa criança, que vem de criador. Criança, vem de Deus Criador. As crianças tinham que trabalhar e se vestir como eles. Eram um adulto em miniatura, um ser imperfeito. Olha que interessante, a arte medieval quis transmitir essa ideia, então chamava as crianças de homúnculo, isto é, pequeno adulto. Então era um pensamento que Jesus é nascer adulto. Olha as imagens, corpo é de criança, mas o rosto é de adulto. Alguns pensavam que as crianças não tinham salvação. Então por isso, essas pinturas medievais mostram Jesus com rosto de adulto, e daí a palavra homúnculo. Foi uma tentativa de mostrar que Jesus, o Salvador, era um homem perfeito, isto é, adulto, santo, e não criança como as demais. Seria para valorizar e pedir a salvação para as crianças a partir do adulto bebê Jesus. E também dizia que as crianças que não eram batizadas não obteriam a salvação. Daí a questão de batizar crianças. O fato de as crianças serem colocadas no mundo antigo, nos lixões das cidades, embora não tenhamos registro, de tal atitude entre os judeus, nos mostra que essas crianças eram consideradas um ser sem valor, um ninguém. Imagina a reação dos discípulos ao presenciarem Jesus dizer que desses era o reino. Em nossos dias, diante da triste realidade da não dignidade das crianças, Jesus resgata o seu valor. Ele nos convida a fazer opção pelas crianças e não pelas guerras que matam milhões de crianças, aleijam tantas outras, expulsam-nas de suas terras e as traumatizam. Os meninos continuam tendo mais acesso ao ensino que as meninas. O mundo das drogas arrebanha milhares de crianças e adolescentes para esse caminho da morte. O trabalho escravo dos menores é uma realidade em muitos países pobres. O Unicef e a Pastoral da Criança no Brasil são exemplos a serem seguidos em defesa das crianças. Ainda continua o desafio de construir programas governamentais de ajuda às crianças. A criança depende de nós, adultos. Põe isso na sua cabeça. Ela é indefesa, sobretudo até os 3 anos, quando é bebê. Sem nós, ela morrerá. Então, acolhamos com dignidade nossas crianças. Elas são nossas interlocutoras diante de Deus. O poder delas é o poder do ser. O nosso, infelizmente, é o do fazer para ter. O mais importante não é ter, é ser. Voltemos o nosso coração a ser criança. Um abraço, que Deus te acolha e te abençoe. Não deixe de compartilhar a nossa reflexão e dar o seu like. Fique com Deus.